muito boa noite a todos. Estamos aqui no início da sua formação em psicanálise internacional. E eu tenho certeza que ao longo desses anos que vocês vão estar aqui conosco, estudando, mergulhando no saber psicanalítico, não somente o seu olhar com o outro irá mudar, mas sim, principalmente, o seu olhar com você, que é o mais importante de todos. Porque quando a gente começa a se perceber como um indivíduo, com a nossa subjetividade, com um ser único, e entender que muitas demandas nossas não são nossas, e sim do que o outro fez conosco. Então, aqui, nessa formação, você vai mergulhar no saber psicanalítico e aprender sobre você, para que depois, você aprendendo sobre você, você possa atender os outros. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a nossa história, está certo? Para que vocês possam conhecer um pouco o que é o Phoenix. Quem são os CEOs do Phoenix? Está sem som? Pra mim tá sem som. Sim, tá sem som. Não, tá com som. Quando você fala, tá com som. Sim, mas o vídeo também tinha. O vídeo tá sem som. Boa noite. Então, vamos narrar o vídeo. Somos o Phoenix Grove. Por que Phoenix Grove? Porque a gente não é só o Phoenix Institute, onde você aprende. Nós somos uma grande rede, onde você também tem uma associação, que você pode estar, melhor, você vai estar inserido ao longo da sua formação. Deixa eu só passar aqui. Nosso Phoenix Institute, onde vocês fizeram a matrícula, nós temos o IAFEM, que é com a junção do Phoenix com o IAFEM, com o professor Orlando Júnior, que ele foi o fundador do IAFEM. Hoje o IAFEM ele se tornou um Ministério IAFEM, frutificar entre as nações. O Phoenix Christian Institute, nós somos aqui de Orlando, Flórida, e somos, sim, uma instituição cristã, igualmente o IAFEM. Porém, nós entendemos que a psicanálise, por si só, ela não é psicanálise cristã. Nós somos cristãos. Lógico que aqui vocês vão ouvir coisas relacionadas à religiosidade, que pode, o que é, né, as demandas, e a espiritualidade. Mas não significa que vocês vão aprender uma psicanálise cristã, vocês vão aprender psicanálise. Aquilo que Freud criou para ser. Está certo? Não existe psicanálise cristã, não existe psicanálise budista ou qualquer outra coisa. Existe a psicanálise. Da mesma forma que não existe pediatra, né? Vou fazer pediatra. Existe pediatra cristão? Não. Não existe psicologia cristã. Está certo? Então, aqui dentro do Phoenix Christian Institute, vocês entraram para aprender psicanálise e é isso que vocês vão aprender. Está certo? Como eu falei, temos a IB e a APM,
onde vocês são inseridos é uma associação que regula vocês também aqui nos Estados Unidos. Quem mora aqui nos Estados Unidos entende que quando aquele aluno ou aquele profissional está inserido em uma associação, significa que a instituição ela tem um valor educacional e aquele aluno acompanha aquele valor educacional daquela instituição no qual está inserido. Temos o Mining Environment News, onde também vocês vão aprender a fazer artigos para constar ali. O nome de vocês vão entrar em revista internacional de psicanálise e neuropsicanálise. E quem sabe vocês vão se tornar grandes e grandes escritores, não somente sobre a psicanálise, mas aquilo que Deus colocar no coração de vocês. Temos também o Survivor Phoenix Life. Todos conhecem, ou a maioria conhece a minha história de abuso, de violências, e eu criei este grupo para que pudesse estar ajudando estas mulheres, não somente aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Esse grupo está meio stand-by, mas vamos estar retornando com ele, porque eu creio que tantas e tantas pessoas sofrem por não ter uma ajuda, não ter uma mão que acolha e que fale: você não se resume àquilo que fizeram com você. E o Phoenix Health Clinic, onde você, quando se formar, vocês podem vir para cá, porque ali vai ter um diretório de profissionais, onde os seus nomes vão estar inseridos, tanto no site da ABAPN, quanto no site do nosso instituto, do Phoenix Christian Institute, e você vai estar ali como diretório de profissional capacitado para fazer atendimentos psicanalíticos dentro da área que você vai escolher ao longo da sua formação. Eu falei da IBA-IPM, eu posso estar colocando depois esse PDF para vocês, tá bom? Nossa clínica social, a nossa visão, valores, missão. Aqui sou eu, o professor Orlando, acho que todos já conhecem também. O professor já entrou? Deixem saber. Sim, Professor, o senhor está por aqui? na lista de participantes ele tá o nome dele. Só um momento, deixa eu verificar. Ainda não. Dúvidas? O que é o Phoenix? Porque a aula em si é o professor que vai dar. Dúvidas com a sua formação? O que vocês vão ter? Dentro da nossa formação, vocês vão aprender a lidar não somente com a demanda do outro, mas como que essa demanda ela pode fazer alterações ou intensificar quando o seu paciente vive em outro país. As meninas que moram aqui também nos Estados Unidos entendem ver como a demanda ela parece que intensifica, não é assim? Porque a gente já sai do nosso país com diversos transtornos, problemas, mas quando a gente chega aqui, a gente encontra barreiras, encontra diversas outras coisas que acabam intensificando. Deixa eu só falar com o professor e já volto um minutinho.
professor já chegou e ele já vai entrar. Ah, sim, Cecília. Eu sou Andréia Calheiro, sou fundadora do Phoenix Christian Institute, aqui de Orlando. Eu comecei a psicanálise para me encontrar. Eu sou sobrevivente de abuso sexual, violência doméstica. Então, quando eu descobri a psicanálise, eu não entrei para ser terapeuta. Eu entrei na psicanálise para entender quem eu era, além daquilo que eu sofri. E ao entender quem eu era, além daquilo que fizeram comigo, eu vi, é muito bom. E você, quando você desperta, não tem como mais você viver do jeito que você vivia. Então, ao despertar, ao entender o que era a psicanálise, eu falei, isso aqui é tão bom, que eu não posso ter somente para mim. E eu criei o Phoenix Christian Institute para que os meus alunos pudessem ter um ensino com excelência e também ter a experiência no qual eu vivi. Por isso, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Ao longo do curso eu vou falar um pouquinho mais, mas o professor já chegou e vou deixar ele aqui entrar. Só um minutinho. Meninos, não estou conseguindo colocar o professor, aceitar o professor, vocês conseguem? Boa noite. Boa noite, professor. Seja muito, muito bem-vindo. A aula já dei um pré-início, né, somente falando do Instituto, como é que ele se formou. Então, já estamos também no YouTube ao vivo. Aquelas pessoas que tiverem qualquer dúvida podem colocar no YouTube e nós estaremos passando aqui para o professor, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida também, podem perguntar no chat que o professor responde, ou do jeito que ele achar melhor. A aula é tua, professor. Deixa eu só fazer uma Excelente aula. aqui Se eu tirar essa transmissão. Só um pouquinho, gente. Pronto. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Para mim é uma honra e uma alegria imensa estar aqui abrindo esse... A Sandra já quer falar? Nem começou? Acho que não. Para mim, fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje, podendo inaugurar esse módulo, né, que é o primeiro da formação livre em psicanálise do Phoenix. Não é mais Phoenix, né? É Phoenix ainda, tá. Então, muito feliz. Vocês já me conhecem, algumas carinhas aqui eu já conheço, a Almir, a Andréia, todos aqui, eu acho que eu vou me apresentar, mesmo assim. Nós estamos em 20, né? Bom, meu nome é Wesley Diego de Godoy, sou psicanalista, moro aqui em Londrina, no Paraná, bem no norte do Paraná. Tenho minha clínica, já vai fazer 10 anos agora, em 2016, esse ano, né, fazem 10 anos agora, em 2026,
que eu estou me aventurando na clínica psicanalítica, porém, na psicanálise, eu me aventuro desde 2007, quando eu iniciei a minha análise pessoal. E não tem como falar de psicanálise, principalmente uma aula introdutória, sem eu olhar para a minha história e olhar o efeito da psicanálise nela até hoje. Então, quando a gente vai transmitir a psicanálise, a gente não transmite só os conceitos, nós também transmitimos a nossa história, a nossa vivência, a nossa experiência com a própria psicanálise, com o próprio percurso dentro da psicanálise, que acaba se misturando com a própria psicanálise. Então, eu agradeço por estar aqui. Estava terminando de me apresentar. Então, desde 2007, né, me aventuro no divã. E hoje eu sou mestrando em psicanálise pela Universidade John Kennedy, em Buenos Aires, na Argentina. Na verdade, eu já terminei, né, o mestrado, né, já tenho o título de mestrado, de mestre, porém eu não peguei o diploma ainda lá em Buenos Aires. Então, por isso, eu não posso ser considerado como mestre. E o pior ainda, eu não posso ser considerado nem mestre no Brasil, porque o diploma só é válido em Buenos Aires. Para validar no Brasil, tem que pagar. Né? Então, e aí vai mais um tempo. Então, ainda não me considero como mestre de fato, porque eu não tenho ainda o diploma que me valida. Está lá na universidade, que eu tenho que dar um jeito de pegar. Mas, né, em fins, né, eu tenho aí essa experiência de estudar psicanálise em Buenos Aires, que são aí um grande polo da psicanálise aqui na América Latina, né? Tenho 2 pós-graduação, uma pós-graduação em saúde pública e uma pós-graduação em psicanálise clínica. Trabalho com atendimentos voltados para adultos, trabalho com supervisão e também trabalho com a formação em psicanálise, né, através de aulas, através de seminários. Sou fundador da comunidade Transmissão, que é um espaço de aprofundamento e estudo da psicanálise, aonde eu recebo, né, toda a galera, né, a maioria da galera que fez um dia um curso livre em psicanálise e entende que está ainda superficial no estudo. Então, né, entra para ser membro da comunidade de transmissão, para justamente aí se aprofundar e continuar seu percurso de estudo. Sou membro também associado à Escola do Corpo Freudiano de Londrina, uma escola de psicanálise que nasceu aqui no Brasil, já tem 30 anos de história. O fundador é o Marco Antônio Coutinho Jorge, um dos grandes nomes da psicanálise aqui no Brasil, tem vários livros publicados, eu tenho certeza que vocês já devem ter estudado ou vão estudar com um dos livros dele, artigos, porque ele é referência em psicanálise aqui no Brasil. Então, eu fico muito feliz de poder também estar levando o nome do corpo freudiano para onde eu vou, porque eu tenho uma transferência muito boa com a escola, tá? Depois da minha apresentação, a gente vai, né, mergulhar aí nas ondas, né, do inconsciente, entender um pouquinho, né, dessa introdução, né, à psicanálise, o que é a psicanálise, qual que é o objeto de estudo da psicanálise, como que funciona essa história de ser psicanalista, de ter uma clínica, o que é tudo isso, para a gente poder aí, né, começar a caminhar, para quem ainda não fez a matrícula do curso livre, né, possa se sentir mais entusiasmado ainda para poder estar fazendo a matrícula, e para quem já fez, para começar a ter um gostinho
do que a gente vai ver ao longo de todas essas aulas, né, que são um percurso aí de 2 anos, e comigo vão ser 8 aulas. Gente, eu só peço uma licencinha, que essa luz em cima de mim está incomodando, eu só vou apagar ela, só um pouquinho. Pronto, mas não é a luz da parte de cima. Então, mas tá bom. Bom, gente, vamos trabalhar então. Todos aqui já têm alguma experiência com a psicanálise? Não tem? Gostaria de escutar um pouquinho vocês. Para quem já me conhece, sabe que eu gosto da participação de vocês. Pessoal que eu vi sábado não vale falar, hein? Bom, posso falar? Pode, Cléo. Boa noite, eu sou a Cléo. Bom, eu passo como psicanalista já tem 4 anos e pouquinho. E desde que eu comecei essa busca, eu estava falando para a Andréia do meu verdadeiro eu me apaixonei por essa área e comecei a estudar, né, pesquisar algumas coisas. E há uns 6 meses atrás eu tinha entrado para uma escola, inclusive eu ainda não saí dela, e, e nas minhas pesquisas eu encontrei a Andréia, e aí a gente fez uma ligação e eu me identifiquei muito com o método da escola e do que eu realmente acredito que é a psicanálise, que eu penso que é essa busca infinita por quem nós realmente somos e entender que nós somos regidos por algo desconhecido, mas que é responsável por tudo que a gente vive no agora. Então, isso me gera essa curiosidade de entender mais sobre, para que eu possa me entender melhor e assim eu conseguir cuidar do outro. Ótimo. Tem alguém aqui que comentou que não tem nenhuma... A Carla disse que não tem nenhuma experiência dentro da psicanálise. Posso falar? Pode, Sandra. Então, eu entrei na psicanálise, eu acho que desde nova que eu tento me achar. Não tenho nenhum trauma assim, visível, né? Nenhum traço de abuso, mas eu sempre fui a mais estranha daqui de casa, né? De 8 irmãos, sempre quis entender muita coisa que não tinha explicação. E conversando com a Célia, que foi que me apresentou o professor Orlando, e quando eu conversava com ela, ela falava assim, você tem que ir para o curso que eu estou fazendo, porque tinha respostas, né, que eu precisava e eu teria que fazer o curso. E eu me peguei fazendo uma aula com os alunos da escola dominical, na qual eu sou professora, vai fazer 6 anos, e eu tinha muita dificuldade de entender eles e passar algumas coisas para ele, por eu não entender, mas ter a resposta dentro, mas não saber formar por que as coisas aconteciam, até que eu fiz eles fazerem um desenho, assim me veio na mente, né? Eles fizeram um desenho e cada um fazia uma casa como se fosse ele. E, de repente, eu fui falando o que cada um representava com a casa, sem ter estudado nada de psicanálise. Quando eu cheguei no curso, eu descobri que eu estava fazendo arte terapia sem saber, e, na verdade, é o que eu sempre procurava, né? Mas não tinha quem, porque quando a gente é da igreja, né? Quando a gente faz parte do mundo evangélico, a gente fica muito longe disso, né? As pessoas não traziam, né, até então isso como um ensinamento, mas uma coisa fora, ou fora da espiritualidade, né, que Jesus e a palavra eram o suficiente, sendo que a gente não entendia nada, a gente ia repetindo o que era falado, mas a gente não tinha
um algo a mais, não que Jesus não fosse o suficiente, nem Deus, se não fosse Deus, a gente não estaria aqui querendo saber nada, né? Mas a gente, como ser humano, precisa se conhecer e se entender. E, assim, eu estou tentando fazer um curso com o professor Orlando, só que eu estou aqui, né, para iniciar. Parece que quanto mais eu ouço sobre psicanálise e algumas coisas, é como se só fosse encaixando para me dar o próximo passo, mas eu tenho que fazer realmente, eu espero que eu consiga entrar e não sair nunca mais, né? Porque é um mundo infinito e a gente precisa de entendimento e de conhecimento. E eu não fiz ainda o curso completo. Eu entrei, fui a algumas aulas, e essas aulas que eu fui me ajudaram muito como pessoa para mim, para o meu mundo. Em pouco tempo que eu fiquei, eu consegui receber muito. Aí eu fico pensando, imagine fazendo o curso. Aí é que eu vou me sentir mais achada ainda do que eu preciso. Seja bem-vinda, Sandra. Espero que, né, todo esse impulso, todo esse interesse se transforme em desejo pela psicanálise, em vontade de querer saber mais, e assim sustentar aí a psicanálise, que não é uma posição fácil. Bom? Mas vamos lá. Bom, gente, o que é psicanálise? O que a gente pode pensar a respeito disso? O que é a psicanálise? Psicanálise é um método de investigação do psiquismo humano, tá? Então, a psicanálise é um método de investigação e a sua terapêutica parte do princípio que o sofrimento humano é sobredeterminado pelo inconsciente. Minha letra é feia mesmo, tá, gente? ICS é a abreviação de inconsciente, tá bom? Então, a psicanálise é um método de investigação do psiquismo humano e a terapêutica dela é justamente entender que o sofrimento humano é sobredeterminado pelo inconsciente. Tá? O que significa isso? Que tudo o que nós passamos em nossa vida tem algo que conduz, que não é Deus, não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é uma entidade, não é uma energia, é aquilo que o Freud vai dar o nome de inconsciente. Aqui, a palavra inconsciente não tem nada a ver com o inconsciente que a medicina trabalha, que é quando o sujeito ou o paciente está sem nenhum movimento consciente em cima de uma cama. Né? É aquilo que a gente diz, né? Fulano sofreu um acidente, está inconsciente na UTI no hospital.
né? Ou seja, ele não tem movimento, ele não, aparentemente não pensa, não fala, não tem nenhum indício de que ele tem ali algum movimento consciente. Isso não tem nada a ver com inconsciente para a psicanálise. Inconsciente, aqui na psicanálise, é um discurso ou esqueci a palavra. É uma instância, o inconsciente aqui é uma instância aonde ficam registradas as representações psíquicas que não podem vir para o consciente. E não podem por N motivos. Tá? Isso é o inconsciente. É essa instância psíquica que não tem um lugar determinado, não está no cérebro, não está no coração, não está dentro do ouvido, no olho. É uma instância psíquica que não está na mente, mas a gente fala geralmente, às vezes, mente, que justamente movimenta o sujeito, movimenta, né, o ser humano, sem ao menos ele saber, mas movimenta. É que nem a energia elétrica. A energia elétrica, ela passa pelos fios da nossa casa, né, movimenta, né, todos os nossos eletrodomésticos, as nossas lâmpadas, os nossos itens dentro de casa, mas a gente não vê, mas ela está ali, o tempo todo, né, se movimentando. Se a energia acaba, se a companhia elétrica, né, deixa de fornecer energia para a nossa casa, a gente fica desesperado. Eu acho que foi em São Paulo, né, o ano passado, não sei se foi em São Paulo, mas teve uma cidade aqui no Brasil que ficou praticamente quase 2, 3 dias sem energia elétrica. Imagina como que é hoje, em pleno século XXI, a gente ficar sem energia elétrica, o caos que não é, né, para vocês verem o efeito que é a energia elétrica na nossa vida. Metaforizando, talvez a gente possa pensar aí, né, bem concretamente, o que é o inconsciente na nossa vida através da energia elétrica. É uma energia que está ali o tempo todo circulando, que tem um efeito sobre nós, mas a gente não vê. Mas tem. Isso é muito importante a gente entender, que tem. A gente pode pensar que a psicanálise, ela é a cura pela fala. Andréia, como é que fala isso em inglês? Eu sei o meu inglês meio do Paraguai, né? Talking cure, é isso que fala? A Andréia tá aí? Que é a cura pela fala, ou pela palavra, tá? Eu prefiro usar a cura pela palavra. Essa frase, quem deu Talking Cure, é justamente uma paciente de Freud chamada Ana O, que mostrou, né, justamente para Freud que a palavra tem um efeito terapêutico e, ao mesmo tempo, curativo que qualquer outro tipo de terapêutico. Mas que palavra que cura? A palavra que consegue tocar naquela representação inconsciente que nos atravessa e nos movimenta. Percebe que não é qualquer palavra. E essa palavra aqui é a palavra do próprio sujeito, e não a palavra do profissional que está atendendo ele. Logo, aqui, a gente vai ter uma diferença enorme
do que é psicanálise e das outras terapêuticas existentes no mundo. Por quê? Porque aqui, para a psicanálise, o saber não está no profissional. Ou seja, no psicanalista. O saber está no próprio paciente. O analista aqui nada sabe. É que nem Sócrates. Só sei que nada sei. Por isso que nós, enquanto psicanalistas, não podemos trabalhar misturando a psicanálise com outras terapêuticas, porque não encaixa, não dá liga, não dá match, porque a ideia, né, da psicanálise é totalmente diferente. O objeto de trabalho da psicanálise é o inconsciente. Para as outras terapêuticas, são outras coisas. Né? Vamos pensar, para cognitivo comportamental é a cognição, para análise do comportamento é o comportamento. Para aquele que trabalha com a família, a constelação familiar é a família. Né? Eu estou hipotetizando, eu não estudei nada disso. Para a terapia holística, né, é olhar o sujeito como um todo, não só para uma parte. Então, vários tipos, né, por exemplo, para a hipnose, né, o grande objetivo ali é, através da hipnose, chegar no inconsciente. Freud joga fora a hipnose. Diz que para nós, enquanto psicanalistas, não interessa a hipnose. Então, né, não bate a forma como o psicanalista trabalha e com o objeto da psicanálise as outras terapêuticas. Cada um no seu lugar. Né? Então, aqui, a psicanálise é a única terapêutica que o psicanalista não sabe. O que o psicanalista não sabe da vida do paciente. Que o psicanalista não diz para o paciente o que ele tem. A psicanálise é o único lugar do qual é o próprio paciente que vai, né, construir essa cura, construir esse lugar de fala e justamente através das intervenções do analista poder aí, né, trabalhar as suas questões. Bom, o grande fundador da psicanálise, quem que é? É o nosso Freud. Freud é quem fundou a psicanálise. Freud, ele era um neurologista, ou seja, era um médico que estudava as enguias, que estudava peixe, nada a ver com o ser humano. Só que ele precisava casar. Ele ia casar com a mulher dele, que eu não lembro o nome dela. E Ana Freud é a filha dele. Marta. Marta, obrigado. A Marta, a dona Marta. Ele precisava casar com a Marta, precisava fazer dinheiro. Estudar não dava dinheiro. E aí ele resolveu ir para a clínica para atender como médico. Só que ele começou a receber muitas mulheres que não tinha uma causa biológica para os sintomas que elas estavam apresentando. E o Freud ficou muito curioso com isso. Mas como assim? A paciente se diz cega, mas não tem nenhum indício biológico da cegueira dela.
todos os exames que eu faço para, né, verificar a pupila mostra que, biologicamente, ela enxerga. Não, tem alguma coisa aí que não está legal. Tem alguma coisa aí que está estranha. E aí, nisso, o Freud decide escutar essas mulheres. E escutando essas mulheres, ele vai percebendo que existia ali uma angústia silenciada, um sofrimento silenciado. Mas ainda era pouco para ele. Então, ele vai estudar hipnose junto com Charcot, no Hospital de Saint-Pétrier, não lembro o nome da... Viena, em Viena. E nesse hospital, um hospital muito famoso, né, um hospital psiquiátrico muito famoso, Charcot era um grande e ilustre professor e hipnoterapeuta, hipnólogo talvez, e ele ali estava descobrindo que justamente essas mulheres que não tinham doenças biológicas, com a hipnose, elas voltavam a, né, ter aquele movimento que antes elas não tinham. E ali ficava explícito que essa mente dessas mulheres eram praticamente duas. O Freud vai chamar de double consciência, uma dupla consciência. Até agora, não existe essa história de inconsciente, mas uma dupla consciência, aonde uma ficava escondida e a outra aparecia. Quando as paralisias aconteciam, ou as inibições aconteciam, a outra consciência ficava escondida, ficava mais latente. E o Freud ficou apaixonado por esse estudo. E passou um tempão com Charcot para justamente entender como que funcionava a hipnose. Aí ele voltou para o seu consultório e começou a atender essas pacientes com a hipnose. Só que o Freud não era um bom hipnotizador. E ele percebia que ele tinha algumas dificuldades para justamente hipnotizar essas mulheres. E aí ele começou a trabalhar com o método catártico e autossugestivo. O Freud colocava a mão na testa da mulher, da pessoa, do paciente, e falava, agora você vai lembrar disso. Pá! Quase como uma mágica, por autossugestão, o paciente começava a falar. Acontece que, nesse momento, o Freud, ele ainda, com o saber médico dele, ele queria explicar as coisas. Já viu aquele ditado, Freud explica? Então, era isso que acontecia. O Freud, ia lá, você está passando por isso, o seu complexo de Édipo é desse jeito, que não sei o que lá, você está sofrendo desse jeito. Só que não resolvia o problema. O paciente olhava e falava, tá, eu já sei, e agora? O que eu faço? Ou, quando o Freud estava falando demais, uma delas, que eu acho que foi Catarine, ou a própria Ana O, olhava para o Freud, que os pacientes ficavam no divã, olhava para o Freud e falava, cala a boca, deixa eu falar, para de falar, eu preciso terminar isso. E o Freud se calou e começou a escutar. Ali ele descobre a psicanálise. Ali ele percebe que, opa, se eu deixar essa pessoa falar, parece que algo acontece da mesma forma, parece que o sintoma desaparece, da mesma forma que se eu fizesse isso com a hipnose.
Só que uma coisa que o Freud percebe de diferente da hipnose é que sem o método hipnótico, o Freud descobre a resistência. E esse vai ser o maior pulo do gato para o Freud abandonar a hipnose. Porque ele vai entender que, além de entender o que está por trás do sintoma, é necessário também analisar as resistências, que também faz parte do método psicanalítico. E então, a partir disso, o Freud constrói o único método aplicado na psicanálise, que é a associação livre. Fale o que vier à sua cabeça livremente. E a partir disso, ele institui a psicanálise. Aqui, o Freud vai ser responsável pela terceira ferida na humanidade. Ferida narcísica na humanidade. O que significa isso? Retira o ser humano do centro. Alguém sabe me dizer qual foi a primeira ferida narcísica? A primeira ferida narcísica é justamente, se eu não me engano, Copérnico ou Galileu, que diz que a Terra não era o centro do universo. Essa é a primeira ferida narcísica. A Terra não é o centro. Ou seja, nós não somos o centro do universo. Nós, que nem o Cortella fala, né? Nós somos o 31º do cacado, do moído, é isso daqui. Nós somos um cisco perto do universo. Segunda ferida narcísica, alguém sabe me dizer qual é? A segunda foi Charles Darwin, né? Que ele dizia que o homem, ele, na verdade, ele descendia dos animais. Dos primatas. E aí Darwin chega e dá outro tapa na nossa cara, dizendo, ó, além de vocês não serem, além da gente não ser o centro do universo, a gente não é nem o centro da Terra. Porque a gente não veio, né, de uma realidade divina e que não sei o quê. A gente veio dos macacos. A gente só é uma sequência deles. E aí a terceira ferida, vem Freud e fala, ó, isso que você acha que domina, que é você mesmo, cara, sai dessa. Não é desse jeito. E aí ele fala a frase muito famosa e que é importantíssima para a gente entender o que é o inconsciente. O eu não é senhor da sua própria casa. Então, Cléo, você diz que quer conhecer, quer saber o seu eu verdadeiro, e o eu aqui não vale de nada. É melhor conhecer o inconsciente. Né? Aí tem um pensador, tem um teórico dentro da psicanálise que vai dizer que o eu é uma mentira. O eu é uma máscara. E aí o Freud, quando começa a psicanálise, vai dizer, o eu não é senhor em sua própria casa. Antes do eu morar em nós,
antes do eu morar nesse corpo, já tinha um outro morando aqui, que é o inconsciente. É que nem Moisés, quando foi entrar na Terra Prometida. Chegou lá, já tinha gente morando na Terra. Aí teve que invadir. Mesma coisa. Então, percebe? E ainda chega falando, não, é eu que sou dono dessa terra. Essa terra foi prometida por Deus. Quer mais ego, quer mais eu do que isso? Né? Quer mais ego mentiroso do que esse? Dizer que é minha esse daí porque Deus me deu, mas já tinha gente morando lá. Né? Então, isso é o ego. O eu não é senhor da sua própria casa. Essa é a terceira ferida. E isso causa uma ruptura tão grande no início do século XX e final do século XIX, que foi quando Freud trabalhou com tudo isso, que a psicanálise, se hoje é tão famoso, é tão tranquilo falar dessas coisas, na época causa um barulho tão grande que vocês não têm noção. Um dos livros principais que o Freud lançou é a Interpretação dos Sonhos. Ele escreveu em 1800 e bolinha, mas ele quis fazer questão de lançar ele em 1900, na virada para o século XX, porque ele entendeu que isso seria o marco do século XX. O que aconteceu? Não teve 500 livros vendidos. Foi um fracasso de vendas a interpretação dos sonhos. Só foi mesmo causar e contagiar mesmo depois de muito tempo. E para vocês verem o quanto que a psicanálise, né, sempre foi um lugar de subversão, na época do Terceiro Reich, ou na época da ditadura do Hitler, lá na Alemanha, o Hitler mandou queimar os livros de Freud. Por quê? Porque o Freud dizia que a criança também tem sexualidade. Freud, de certa forma, tinha algumas questões com a questão de Deus. E também Freud era judeu. Para o Hitler, isso já era o fim do mundo. Então, gente, para vocês verem que desde o início da psicanálise, a psicanálise, ela foi subversiva. O que é ser subversivo? Fugir à regra, fugir do tradicional, fugir daquilo que é padrão, fugir do discurso comum e daquilo que é considerado como certo, errado, sim, não. A psicanálise, ela precisa ter esse lugar, o lugar da subversão, o lugar que derruba qualquer verdade desse eu. Esse é o lugar da psicanálise. Desde sempre, ela ocupou esse lugar de subversão. E hoje, há uma tentativa de muitas instituições, tanto religiosas como marqueteiras, de usar desse discurso, se apropriar do discurso psicanalítico, para justamente distribuir suas verdades. A psicanálise que se preze, e uma psicanálise verdadeira, ela não vai concordar com as verdades. Ela vai pôr em xeque essas verdades. Não com o trabalho simplesmente só de destruir por destruir, mas ela vai questionar as verdades que esse sujeito
adquire para a vida dele. Para quem sabe ele construir algo mais palpável e que tem a ver com a sua própria história. Porque muitas dessas verdades aprisionam o sujeito e o seu próprio desejo. Então, a psicanálise aqui, ela, né, subverte qualquer moral, tanto religiosa, civil, social e política. Porque a natureza da psicanálise é ser subversiva. E para que serve a psicanálise? É claro, né, a gente tem que entender, né, que ela como terapêutica, ela como uma terapêutica, ela vai sim servir para o alívio do sofrimento. Então, ela vai trabalhar com a angústia, com o sofrimento, com a tristeza, com a depressão, com a ansiedade, mas vai olhar para todos esses nomes que é dado pela sociedade, que é dado para... ela vai olhar para todos esses nomes, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobia, traumas, ela vai olhar para tudo isso e vai dizer que isso não é causa do sofrimento humano. Isso é consequência. Isso é efeito do sofrimento humano. Porque a causa do sofrimento humano, ela está sobredeterminada pelo inconsciente. Cada um tem a sua. Então, pode falar, Maria. Professor, boa noite, né? Os Boa noite. alunos novos. Então, professor, meu nome é Maria, tá? Então, me lembrou o filme Divertidamente, que mexe com várias emoções, né? Aquele filme foi muito bom. Foi até um trabalho que nós fizemos e acreditamos que todas aquelas emoções a gente sente, né? Faz parte da nossa vida, a tristeza, a angústia. Foi muito bom o filme, Divertidamente. Tem o 1 e o 2, né? Uhum. Mas o filme Divertidamente, ele não trabalha com os conceitos psicanalíticos, né? E ele é mais voltado para uma terapêutica, uma terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento, mas a forma como eles abordam, que são as emoções que coordenam, ou sentimentos que coordenam o ser humano, não é a ideia da psicanálise. As emoções e sentimentos são consequências, não é a causa do que o ser humano sofre. A causa é sobredeterminada inconscientemente. Né? Então, é por isso que quando a gente vai assistir esse filme, pensar ele psicanaliticamente é um pouco complicado. Talvez o primeiro, né, seja interessante, tem algumas coisas interessantes ali para se pensar, mas não é tudo não, porque ali eles trabalham de uma forma diferente o funcionamento do psiquismo humano. Aqui o psiquismo humano é outra coisa. Depois eu vou dar uma sugestão de filmes para vocês entenderem o que é o inconsciente na prática. Então, aqui, quando nós vamos falar de para que serve a psicanálise, além do alívio do sofrimento, a gente pode pensar em um saber mais de si. Wesley, é um autoconhecimento. Não, psicanálise não é autoconhecimento. Porque autoconhecimento diz que você já tem um conhecimento prévio, mas você vai ter um conhecimento maior sobre isso, sobre você mesmo. Para a psicanálise,
esse tipo de autoconhecimento não é por aí. Por quê? Porque em psicanálise, primeiro, todas as certezas que o sujeito tem para que ele possa saber mais de si precisam ser desconstruídas. Então, muitas vezes chegam pacientes até nós dizendo: eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhuma questão, eu não tenho nenhum sofrimento para fazer terapia, mas eu estou aqui porque eu vou ser psicanalista, então eu tenho que passar pela análise pessoal. Conforme as coisas vão andando, de repente a caixa de Pandora abre e saltam lá os escorpiões, os fantasmas, os demônios da pessoa, e de repente ela se dá conta que, meu Deus. Ou ainda, um paciente que ao longo de todo o tempo sempre teve certeza que estava casado com a pessoa certa, que tinha sexualidade exata, condizente com o órgão genital dele, de repente, 30 anos depois, descobre, né, em análise, que tudo o que viveu era só um jeito para poder esconder outra coisa. Percebem? Então, assim, psicanálise, muito mais do que um autoconhecimento, é um desconhecimento de si mesmo. Por quê? Porque justamente o que acontece? Primeiro, as certezas que nós temos quando chega na clínica, elas vão, sim, ser destruídas, serem questionadas ao ponto das vezes a gente ficar meio em crise com religião, com relacionamento, com a vida, com a profissão, o raio que o parta. Então, é esse processo de olhar para si e desconstruir esse eu que vem carregado com palavras que não são nossas, com ideais, com perfeccionismo, com mentiras, né, que a gente conta para a gente mesmo. Isso a psicanálise faz de mão beijada, porque esse é o trabalho da psicanálise, desconstruir esse eu mentiroso, esse eu que usa uma máscara. Esse eu que é mascarado para justamente esconder os conteúdos do inconsciente. E quando a gente pensa numa ética para a psicanálise, qual que é a ética da psicanálise? A ética da psicanálise é justamente ajudar o sujeito ou paciente a se responsabilizar pelo próprio desejo e sair do lugar de vítima das circunstâncias. É perceber que eu tenho responsabilidade no sofrimento que eu sempre venho colocando. É perceber que eu também tenho responsabilidade nas coisas que acontecem comigo. Eu não sou só vítima, ainda que eu tenha sido vítima. Isso que a psicanálise vai olhar. E não é um processo fácil. O processo de análise pessoal, que é o processo terapêutico da psicanálise, né, agora que a gente vai entrar dentro da psicanálise, vamos evitar de chamar de terapia. Lá para os nossos pacientes, a gente pode chamar de terapia. Mas aqui, entre nós, acho que quanto mais a gente puder falar análise pessoal ou só análise, vai ser importante. Uma análise não é um processo fácil. Porque uma análise, o que movimenta a análise é a angústia. Então, o paciente, para fazer análise, para passar por uma psicanálise, ele precisa ter um sofrimento muito grande. Porque senão ele não dá conta
de sustentar o percurso dentro da psicanálise. Porque ele não dá conta de sustentar uma análise. Porque uma análise, ela também vai angustiar. Uma análise também pode provocar sofrimento. E se a dor dele não for maior que a dor que às vezes a análise vai provocar, ele não fica. Isso é muito importante vocês entenderem. Tá? E como se faz um psicanalista? Como se tornar um psicanalista para poder atuar nessa clínica? O psicanalista se forma no divã. O psicanalista se forma em sua análise pessoal. Esse é o lugar primordial da formação do analista. O que significa isso, Wesley? Se formar no divã. O analista, ou o psicanalista, se forma na sua própria análise pessoal. Esse lugar é o lugar fundamental para quem quer ser analista. Ele precisa passar pela sua análise. É na análise que nós vamos ver todos esses conceitos que a gente vê na aula, na prática, em nós mesmos. É uma análise que nós vamos ver como o inconsciente funciona. É numa análise que nós vamos ver como é a compulsão à repetição, como funciona a transferência, como é a questão com o nosso desejo, como é a nossa relação com o gozo, né? É na análise que a gente vai perceber a existência da sexualidade infantil, porque a gente vai olhar para a nossa própria sexualidade infantil. Só é psicanalista quem passou por uma análise. Ah, e o Wesley não tem o problema. Será? Só você, alecrim dourado, que não tem problema nessa vida. Não, todo mundo tem. Mais ou menos, todo mundo tem questões. Ninguém está isento disso. Afinal, isso é inevitável no ser humano. Todo mundo tem as nossas estranhezas. E uma análise é para justamente a gente se haver com essas estranhezas, se haver com essas questões que nos atravessam. E às vezes a gente nem sabe que nos atravessam. É aí que a gente vai perceber as nossas identificações e assim por diante. Então, Wesley, para que serve uma formação livre? Para que serve, então, né, a gente ir para um curso estudar? São formas de, né, entrar na psicanálise. O curso livre é uma forma, é a porta de entrada para a psicanálise. Não é o fim. Por quê? Para ser psicanalista, precisa passar pela análise pessoal. Muitos entram pela psicanálise através do estudo, ou por um curso livre, ou por uma faculdade, ou por grupos de estudos,
ou por estudos pessoais mesmo, mas, conforme os estudos vão avançando, a pessoa se vê na necessidade de fazer análise pessoal. Porque os assuntos vão atravessar, vão tocar. Estudo não é um lugar para fazer análise. Estudar ou o curso de psicanálise não é o lugar para se conhecer. Não é o curso que vai ajudar você a ser melhor na vida. Não vai ser o curso que vai te ajudar a se autoconhecer. O curso vai te dar ferramentas para você aprender a psicanálise e para, quem sabe, você ser psicanalista. O curso vai te dar esse instrumento. Agora, quer falar sobre você, quer cuidar dos seus problemas, do seu sofrimento, análise pessoal. E quanto tempo dura uma análise pessoal? A vida toda. Ah, mas a instituição exige só 10 horas. Tá, a instituição exige 10 horas justamente por uma questão organizacional e de escrutínio para poder te dar o diploma de formação. Só para isso que ela exige. Mas em 10 horas, em 300 horas, em 40 horas de análise pessoal, não é suficiente para você ter contato com o seu inconsciente. Porque não tem fim o saber do inconsciente, só tem isso. Meu Deus, agora eu vou fazer as contas. Calma aí, 7. 2007. 2017. 2007. O ano que vem faz 20 anos que eu faço análise. O ano que vem faz 20 anos. Eu iniciei a minha análise pessoal em 2007. Então você deve saber muito sobre você. Não. Aí que a gente se engana. Quanto mais a gente fala da gente, mais a gente percebe que a gente não conhece e não sabe nada sobre nós. Essa é a loucura da psicanálise. Porque autoconhecimento, só um pouquinho, autoconhecimento é justamente você achar que vai ter pelo menos um conhecimento parcial sobre você. E na psicanálise parece que quanto mais você se conhece, mais parece que falta. Mais parece que você precisa conhecer. Porque a gente se surpreende com as burradas que a gente leva na vida, com os tombos que a gente leva, fala, puta merda, o que eu faço aqui? Né? Então, uma análise é para o resto da vida, como colocaram ali no comentário. Né? Por quê? Porque é ali que você vai viver na pele o que é psicanálise. Quem me chamou? Eu. Então, a finalidade do análise é para, assim, nunca tem fim, né? Quando a gente está atendendo uma pessoa, a gente tira dúvida com o analista ou a gente fala da gente, continua falando da gente? Como assim, falar da gente? Falando pessoal mesmo. Ou a gente fala conforme vai aparecendo as dúvidas das terapias que a gente faz. O paciente tendo dúvida. Sim. Depende da dúvida. Depende da dúvida, você vai responder ou vai buscar entender o porquê que ele está fazendo aquela pergunta. Muitas vezes, aquela dúvida diz muito mais sobre as questões particulares e pessoais dele do que, de fato, uma curiosidade para que o analista responda essa dúvida. Então, com o tempo, a gente vai tendo esse feeling.
para entender aí qual dúvida ou qual pergunta, de fato, a gente vai responder ou não. Enquanto psicanalista, é isso daqui. É o seu percurso na psicanálise. Você pode até sair do curso livre, já abrir uma clínica e começar a atender e se posicionar como psicanalista. Né? Porque você vai precisar se posicionar nas redes sociais, etc. Só que tenha muito bem em mente que não é totalmente uma psicanálise que você vai fazer no início da sua clínica. Por quê? Porque você está começando. Porque o que vale é isso daqui. Por quê? É o percurso. Eu costumo dizer que o psicanalista, quanto mais, é que nem vinho, quanto mais velho, e que nem uísque, quanto mais velho, melhor fica. Por quê? Não pela experiência de vida, como eu já ouvi muitos, mas pela bagagem intelectual, teórica e experiência clínica que o analista vai ter. E a experiência que ele tem com a psicanálise. Tá, e quanto tempo a gente leva para ter essa bagagem? Uma vida. E quando é uma vida? Cada pergunta vai ficando pior, meu Deus. Oi? Cada pergunta vai dando uma resposta pior. Assim eu vou desanimar a pessoa. Por quê? Vocês... Não, vai chegar uma hora que eu vou ter que... Não. Vou ficar com 100 anos estudando psicanálise? Vai. Estudar psicanálise é para a vida toda. A psicanalista fala que precisa de 2 vidas para estudar psicanálise. Não, qual o momento que eu posso... Qual o momento que eu estou preparada para atender uma pessoa? Qual o momento? 5 anos, 10 anos? Eu acabei de falar. Né? Você, quando sair do curso, você pode abrir uma clínica e se posicionar como psicanalista e poder atender. Por quê? Porque você tem a formação livre, um instituto que te autoriza, porém, né, saber mesmo que, de fato, é psicanálise que você está fazendo no consultório, vai depender muito disso que eu coloquei, do seu percurso de formação. Em psicanálise, vocês precisam tirar essa ideia de que existe um início, meio e fim. Porque para o inconsciente não existe início, meio e fim. Só existe início e meio. E se, né, nós trabalhamos com o inconsciente, e essa é a lógica do inconsciente, não tem um fim, não tem um saber finalizado, para o estudo da psicanálise é a mesma coisa. Não tem um final. Agora eu sei tudo de psicanálise, então por isso eu sou psicanalista. Eu não sei tudo de psicanálise. Eu trabalho com Freud e Lacan, mas eu não sei tudo nem de Freud nem de Lacan. Eu sei aquilo que eu estudei até agora. Por que eu me autorizo como psicanalista? Eu tenho 20 anos de análise pessoal. Eu tenho, desde 2014, um estudo bem ferrenho em psicanálise. Então, eu sei. Hoje, eu costumo dizer, sabe uma coisa que eu posso dizer para vocês, quando vocês podem perceber que vocês podem falar assim, não, agora sim, eu sou psicanalista, mas agora eu faço psicanálise no consultório. Quando a psicanálise circular na veia de vocês. Quando a psicanálise circular na veia de vocês, quando vocês respirar a psicanálise, quando vocês falar, a psicanálise vem junto. Vocês não precisam recorrer a livros, não precisam, eu não estou trabalhando com slide, eu só estou trabalhando com a minha fala. E com a minha colinha aqui, para mim não perder a ordem. Só. Né? Então,
quando vocês for, né, a psicanálise tem que correr nas veias de vocês. Aí vocês podem falar, opa, eu estou, agora sim, ainda que faz 10 anos que eu terminei o curso, agora eu posso dizer que eu faço psicanálise. Então, professor, essa criança, essa eterna criança, ela não cresce. Não. Ela começa a entender quem ela é e como ela se comporta com todas as situações dela e do aprendizado. Ela Porque não se entende ela quem é ela uma é. criança que é eterna criança, né? No mundo secular, a gente era bebê, aprendemos a comer, a sugar, né? A falar, a andar, e nós entendemos que nós somos adultos. Porém, nós temos no nosso inconsciente comportamento da criança que nós fomos, com alguns traumas que ficaram no inconsciente. Aí, então, essa criança ela não cresce. Ela faz o quê? Ela desenvolve como? Então, mas por que a ideia é desenvolver? Por que Percebe a ideia... como a nossa cabeça, quando vai pensar psicanálise, ela precisa se encostar ou usar da lógica comum para poder pensar a psicanálise, pensar num desenvolvimento, né? Porque desenvolvimento é isso daqui. É isso que a gente está fazendo, é um desenvolvimento. É mesmo isso daqui. sem entender nada, tem coisas que veio para cair para a gente como um... Percebe? Psicanálise até é isso. Cai para a gente como se fosse... Ó, isso aqui que você pensou até agora está tudo errado. Isso aqui que você viveu até agora, né? Não, a gente recebe assim. Mas depois, analisando cada explicação, a gente consegue entender. Isso. Então, não é isso? desenvolvimento, a gente pode pensar assim. Existe um ponto de saída e um ponto de chegada. Que geralmente... Tipo, eu estou defeituoso e agora eu estou arrumado. Entendi. Ou eu estou curado. Né? Então, esse é a ideia que a gente tem. Isso daqui a gente pode falar do modelo médico. Eu tenho uma doença, eu vou no médico, tomo dipirona e sou curado da minha dor de cabeça. Na psicanálise não funciona desse jeito. Sim. A lógica do inconsciente é outra. Não é assim. Se o inconsciente... não é que no inconsciente tem uma criança. O inconsciente é uma criança de 5 anos. Se o inconsciente essa criança nunca vai crescer. Essa criança nunca vai se desenvolver. Talvez ela vai conseguir ler a vida de um jeito diferente. Talvez. E a análise pessoal é para isso. Ajudar essa criança a tentar ler a história de um jeito diferente. Mas primeiro precisa saber como essa história foi lida. E aí que está o ponto. Que não é tão fácil assim a gente saber. Então, se o modelo médico é isso, na psicanálise é isso aqui, ó, quer ver? Ela não vai ser para cima, ela vai ser assim, né? Aqui. Deixa eu tirar o negócio que... Onde que é aqui, cadê? Vai ser bem legal vocês entenderem isso daqui. Deixa eu ver aonde que está o traço para poder... Não vai ter. Cadê o final? Isso é a ideia do nosso inconsciente.
Tem um começo. Tem um começo. Mas é isso aqui, ó. A gente não se cura do nosso inconsciente. A gente sabe dele. Para melhor fazer com ele. A gente não é. A gente não é dono da nossa morada. O inconsciente é que é. Então, se o inconsciente é que é o dono, por que ele tem que ser curado? A gente tem que saber desse dono. A gente tem que saber, tem que conhecer ele. Ele que está ali primeiro que nós. Primeiro que o eu. Né? Então, a instituição, né, o estudo, ele vai justamente fazer com que esse saber, isso que a gente viu na análise, possa justamente ser material teórico para nós. E aí vem a supervisão. Se eu quero ser analista, eu também tenho que passar pela supervisão. O que é a supervisão? Eu entendendo que tem casos que são complicados para mim, eu vou levar esses casos complicados para um analista que eu entendo que é mais experiente que eu. E ele vai me ajudar a pensar sobre esse caso. Isso nós chamamos de tripé psicanalítico. O tripé psicanalítico é o que sustenta o psicanalista. O psicanalista, enquanto ele quiser seguir a sua clínica pela psicanálise, ele precisa manter o tripé. Análise pessoal, estudo teórico e supervisão. Os três precisam andar juntos se vocês querem ser psicanalistas. Principalmente no início. Por quê? Porque você vai aprender, você vai começar a entender o que é essa coisa chamada psicanálise, os conceitos. Então, precisa ter uma supervisão mais focada, mais, né, intensa aí. Porque é a partir disso que você vai poder se autorizar como psicanalista de fato. Porque todo esse início é o pontapé inicial. A instituição tem justamente o objetivo de plantar uma sementinha de desejo de querer saber mais sobre a psicanálise. Por isso que muitas coisas num curso não vai ser visto com profundidade. Vocês vão ver sobre o complexo de Édipo, vão ver sobre transferência, mas como o tempo é pouco e precisa sempre afunilar bem para poder caber no conteúdo programático, depois disso, vocês vão precisar se aprofundar em tudo isso. Porque é nesse aprofundamento que esse percurso psicanalítico vai ser vivenciado por vocês. Tá? Isso é ser psicanalista. Isso é trabalhar com a psicanálise. Gente, eu sei que é meio que, às vezes, angustiante, às vezes, algumas coisas que a gente descobre, mas, como eu falei, fazer psicanálise não é fazer sem angústia. Estudar também. Às vezes, a gente vai olhar e vai falar assim, meu Deus do céu, não sabia que era tudo isso. Meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Meu Deus do céu, que louco que esse cara tá falando, esse cara tá louco. Aonde já se viu que a nossa vida é isso daqui? Esse cara tá louco. É normal. É normal no começo
a gente ficar meio que louco com essas coisas. É normal a gente, no começo, achar que não sabe nada, achar que é muita coisa, achar que a gente não vai dar conta, achar que é besteira. Mas, ó, se você acha que é muita coisa, achar que não vai dar conta, achar que não sabe nada, né, se você acha isso, fica tranquilo, eu também acho. É normal. É normal. Até hoje eu acho que eu não vou dar conta, até hoje eu acho que eu não sei, até hoje eu acho que eu sou burro, até hoje eu acho que os outros sabem mais que eu. É normal. Isso é a gente entender que nós nunca vamos saber sobre tudo em psicanálise. E tá tudo bem, porque o que importa é a vivência que a gente tem com ela. Por isso, se vocês querem, de fato, se aventurar pelas entranhas do inconsciente da psicanálise, o curso livre é o melhor caminho, porque é onde vocês vão se deparar justamente com todos esses atravessamentos que vocês tiveram hoje, aqui, nessa aula. É caminhar, não sem angústia. É se movimentar, não sem angústia. Gente, eu me estendi, mas eu vou abrir aí 5, 10 minutinhos para pergunta. Eu fiquei tão entusiasmado com a aula que eu nem fui no banheiro, para vocês terem uma ideia. Eu gosto de falar sobre essas coisas. E sábado, que é a nossa aula, de fato, vou trazer mais sobre essa introdução histórica sobre a psicanálise, sobre o movimento, a história do movimento psicanalítico, e a gente já vai entrar nos temas relacionados à psicanálise, tá? Então, se ainda você não fez a inscrição, faça a inscrição para fazer aula, né, para ter essas 8 primeiras aulas aqui com esse doido, que é o Wesley, meio chato, meio grosso. É muito mas engraçado, porque eu mas posso falar rapidinho? Quando eu comecei com o meu psicanalista, na segunda sessão, eu falei, que homem insuportável. Amanhã, na semana que vem, eu não olho na cara dele. tá há 4 anos com ele. 4 anos e meio com ele. Largo do meu marido, mas não largo ele. Olha só! Que amor, hein? Isso é transferência. É assim mesmo. Então, se vocês querem ter aula com esse doido aqui, mas que tem desejo de ensinar vocês, né? Sábado a gente está aí, 6 horas da tarde. Gente, perguntas, dúvidas, questionamentos. Wesley, eu não concordo com o que você falou. Pode falar também, não tem problema. Eu tinha visto uma pergunta aqui sobre o filme. É porque você falou que ia passar um filme pra gente. Ah, sim, aham. Cadê aqui? Mas eu vi aqui alguma coisa do filme. A Carla falou, tenho muita dificuldade de falar sobre mim. Tem coisas profundas aqui dentro que precisa ser transformado. Isso quer dizer que, em paralelo ao curso, preciso fazer análise? Eu acho que eu respondi essa pergunta, mas eu respondo novamente. Sim, o curso só vai te dar bagagem teórica. A análise vai te ajudar a olhar para essas coisas profundas que você tem. Aqui, professora, a proposta do filme não é simplificar a clínica, mas oferecer uma porta de entrada simbólica. Quando falo de divertidamente, não estou dizendo que a escuta psicanalítica se reduz às emoções representadas ali. Pelo contrário, o filme nos ajuda a ilustrar algo que no consultório aparece de forma muito mais complexa. Quem chega até nós não é a emoção, é a criança que mudou o comportamento, que silenciou, que se irrita, que regrediu. Os pais trazem sintoma. A nossa função é ir além do comportamento manifesto e investigar o que está em jogo no mundo interno dessa criança. Exatamente. Gente, tem um filme chamado Freud Além da Alma, que mostra justamente o Freud, né, nesse movimento inicial da psicanálise, desde o momento que ele começa a estudar a hipnose até o momento que ele funda a psicanálise, até justamente o dia que ele vai, né, num congresso falar sobre sexualidade
infantil e é vaiado por todo mundo, já contei o final do filme. Né? Me lembrem de mandar para vocês esse filme, que eu tenho o link, está no YouTube, e tem um documentário que eu amo, que chama Nossas Inquietudes. É difícil encontrar no YouTube, mas eu vou achar e vou enviar para vocês. São pessoas que fizeram análise e contam para nós, dentro do documentário, a experiência de análise pessoal delas. É muito legal. Eu acho que vai ser bem interessante aí vocês olharem para esses dois. Um sobre o início, né? Um sobre o início, Freud além da alma, e o outro sobre os efeitos, os efeitos terapêuticos da psicanálise no sujeito, né? Para a galera aí que acha que a gente muda, a gente pode falar em efeitos. Beleza. Mas alguém tem alguma pergunta? Deixei vocês em crise, ninguém vai cancelar a matrícula? Não, né? André Vitati. Vou ficar maluquinha junto com vocês, que eu acho que eu não sou maluca. Eu ia falar isso, Sandra. Vem pro time. Doida junto. Vem pro time. Beleza, gente? Então, um abraço para vocês. Até sábado na nossa primeira aula. Espero que possa ser aí um momento muito importante e riquíssimo de crescimento e aprofundamento aí intelectual na vida de vocês. E pessoal também. Gente, boa semana para vocês. Até sábado, para quem vai começar. E vem com a gente, para a galera que ainda não fez a matrícula. Tchau, tchau.